Ó, galera, mais um vídeo aí, né? Uma live cheia de informação aqui do canal Pilhado. Pelo seguinte, hein? Thiago Mendes e Vidal querem jogar no Flamengo, tá? Se vai ter ou não negociação, se eles vão ou não acertar com o Flamengo, isso ainda é muito prematuro para falar. Mas a gente conversou com fontes fortes, inclusive eu já tinha conversado com algumas pessoas, uma delas ligadas ao Vidal, que eu conheci em Munique quando eu entrevistei o Vidal, e deixaram claro o interesse do Vidal em jogar no Flamengo, deixaram claro que sim, já tem ali um certo entendimento de como vai ser essa proposta, tempo de contrato, inclusive, e o Júlio também tem novidades sobre Thiago Mendes, sobre o Vidal. O objetivo dos dois é jogar pelo Flamengo, tá? O Thiago Mendes, inclusive, a esposa dele sempre responde a jornalistas nas redes sociais, a Kelly Mendes. Ele tem esse interesse e o grande obstáculo, hoje a gente vai começar falando do Thiago Mendes, logo depois a gente fala sobre o Vidal, porque o grande obstáculo, né, Julinho, para o Thiago Mendes era o clube, era o Lyon. O Lyon não liberava o Thiago Mendes, até porque o Lyon já pagou 22 milhões de euros para tirar o Thiago Mendes do Lille da França. 22 milhões de euros, então eles não queriam liberar o jogador sem ganhar em cima dele, sem tirar esse prejuízo que eles tiveram para a compra do Thiago Mendes. E hoje, né, Julinho, parece que o Lyon já aceita negociar o Thiago, até porque daqui a pouco encerra o contrato e eles perderiam o jogador de graça, sem a venda do jogador. Então eu queria que você explicasse isso, mas é uma notícia de começo positiva para a torcida do Flamengo. Dois grandes volantes, um deles, um dos grandes volantes aí do futebol mundial nos últimos anos, querem jogar no Flamengo e tem sim a possibilidade de acerto com o Flamengo. Claro que a diretoria vai sempre negar. Para a diretoria não interessa ela assumir uma negociação, porque isso só pode atrapalhar. Mas as chances são boas, sim, de acerto do Flamengo com o Thiago Mendes e com o Vidal, até porque o Andrés Pereira está bem claro que vai embora, seria um jogador muito caro para o Flamengo, e ele deve voltar ao Manchester United, e tem chances, inclusive, do João Gomes receber muitas propostas nessa janela de meio do ano. Bom dia, Julinho! Tá mudo. Fala, Thiaguinho, bom dia, galera do chat. Muito bom dia. Hoje tem jogo do Flamengo também pela Taça Libertadores. Mas vamos falar sobre o Thiago Mendes, vamos falar sobre o Vidal, né? Falar bastante sobre esse assunto. Muita gente falando que pode ser uma cortina de fumaça, Thiago, mas independentemente de qualquer coisa, são assuntos que já estão se arrastando há algum tempo e parece com a aproximação, né, da abertura da janela europeia, os assuntos vão voltando à tona, né? Vale lembrar, Thiago, que a gente aqui sempre trouxe em primeira mão para a galera do canal Pilhado, da Rubro News, que acompanha o nosso trabalho, de que quando Marcos Braz e Bruno Spina foram para essa excursão, podemos dizer assim, última para a Europa, eles deixaram tudo muito em relação aberto e alinhado situações com o Thiago Mendes. O Flamengo teve troca de e-mails, inclusive, com a equipe francesa pelo atleta, mas a negociação não foi à frente. O certo é que nesse período o Thiago Mendes ele evoluiu muito, chegou a jogar como terceiro zagueiro pelo lado direito, cobrar faltas, fazer gol de faltas, né? Por diversas oportunidades, ser eleito o melhor zagueiro pelo lado direito no campeonato francês na rodada, e ele se valorizou. O X da questão é que, mais precisamente em relação ao Thiago Mendes, que é um atleta que vai completar 30 anos, o Flamengo tem desejo de contar com ele desde o meio do ano passado, e o Flamengo não conseguiu êxito no meio do ano passado, porque o Juninho Pernambucano quis incluir uma cláusula de obrigatoriedade de compra. E o Flamengo queria uma opção de compra. Mais ou menos o que foi parecido em relação ao Andrés com o Flamengo e o Manchester United. O Juninho Pernambucano, naquela época, então, diretor de futebol do Lyon da França, ele exigia obrigatoriedade. Ou seja, a negociação que teve muito próxima de acontecer, ela recuou. No final do ano, o Flamengo fez mais um flerte.
e não foi muito para frente. E nessa última viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel, na terceira tentativa, Flamengo e Lyon trocaram documentos, e-mails, deixou tudo muito alinhado e alinhavado para o meio desse ano. Vale lembrar que quando o Flamengo quase conseguiu contratar Thiago Mendes nessa última janela menor, podemos dizer assim, o Flamengo já tinha, teoricamente, feito a aquisição do Andrés, informado para toda a grande imprensa. Então, uma negociação, por exemplo, do Thiago Mendes não veta a do Vidal. Ou seja, pode vir os dois jogadores? Pode. Pode, de repente, não vir nenhum dos dois? Também pode. Mas o Flamengo negocia com as duas frentes. Um não veta necessariamente a outra. São situações diferentes. Até porque, além disso, o Flamengo não deve exercer a opção de compra do Andrés Pereira. E como nós viemos aqui há vários dias, Thiago, semanas falando, vai ser um setor do meio-campo, principalmente, muito diferente e mexido do meio do ano para frente. A tendência é que o Flamengo tenha 2 a 3 alterações no setor, tanto para entradas e saídas. Isso automaticamente juntando, né? Entradas e saídas, podemos ter 3 alterações aí nessas peças dessa função do meio-campo. Além do Thiago Mendes, o Flamengo flerta e negocia com o Arthur Vidal também. O Arthur Vidal que recusou, por exemplo, 2 propostas de futebol turco, o Fener e o Galatasaray, 2 sondagens. Ontem alguns jornalistas, inclusive, informaram algo que a gente aqui do canal Pilhado informa desde o dia 20/4, que o Flamengo teria interesse não só no Vidal, como já feito uma proposta inicial. Isso foi desmentido, isso foi por muita gente falado que não existiu, mas a diretoria do Flamengo não vai se expor nesse momento. Ontem, teve um jornalista que disse que o Vidal aceitaria uma proposta até dezembro de 2023, o que foi exatamente falado por nós aqui no dia 20/4. Lembrando que hoje a gente está no dia 24, 25, né? Hoje no dia 25. Então é o seguinte, a gente está sempre correndo na frente em relação ao contrato. E em relação ao Thiago Mendes, o que acontece, Thiago? Ele tem contrato até meio de 23. Exatamente igual em relação ao Andrés Pereira. O Andrés tem contrato com o Manchester até o meio de 23. Exatamente igual ao Thiago Mendes. Porém, o Andrés Pereira, como o Flamengo não deve fazer a aquisição dele, ele voltará para a equipe inglesa, o Manchester ou vai ter que inserir ele no elenco e renovar o seu contrato, ou vai colocar ele para a lista de negociáveis. O Thiago Mendes, no fim do ano, o seu contrato permite ele assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Hoje, um jogador que faz um contrato de 1 ano, ele praticamente fica livre, porque ele fica 6 meses no clube, 6 meses depois ele pode assinar um pré-contrato. Ele tem que, teoricamente, cumprir o contrato? Sim. Mas ele pode negociar com o clube e fazer uma negociação amigável, uma rescisão amigável, ou o clube receber um valor simbólico para que não fique de mãos atadas. E, Thiago, o seu xará, o Thiago Mendes, custou 22 milhões de euros ao cofre do Lyon junto ao Lille. Então foi um valor considerado muito alto. O jogador já está há algum tempo na equipe do Lyon. Então ele tem essa situação de que no fim do ano, ele pode estar assinando um pré-contrato e o Lyon não receber absolutamente nada. Ou ter que fazer uma rescisão amigável, liberar o jogador, ou aceitar um valor muito pequeno. Então, nessa janela, nesse momento, o Lyon já coloca, aspas, já coloca à disposição e a lista de negociáveis o atleta Thiago Mendes, que desperta o interesse do Clube de Regatas do Flamengo. O contrato dele se encerra no fim do ano. Se encerra no meio do ano que vem. No fim do ano, ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, perfeito, há possibilidade dele acertar com o Flamengo no meio desse ano, já nessa janela do meio do ano. Já nessa janela. O Flamengo faria aquisição. Ou seja, o que o Flamengo tentaria fazer com o Andrés, o Flamengo passaria as atenções para o Thiago, que é exatamente o tempo de contrato parecido. Né? O Andrés tem contrato até meio de 23, junho de 23, e o Thiago Mendes a mesmíssima coisa. A mesma coisa. Junho de 23, só que com o Lyon. E o Lyon já aceita negociá-lo, até pela idade, né? E é um jogador que o Flamengo tem tentado contratar desde o meio do ano passado em 3 oportunidades. Meio do ano passado, fim do ano passado, e nessa mini última janela em que o Braz e o Spindel foram para a Europa para negociar o Andrés e tentar o Everton Cebolinha. Agora, Júlio, o valor do Andrés Pereira seria de cerca de 10 milhões e meio de euros por 75% do jogador. E o do Thiago Mendes? Já há uma ideia do valor do Thiago Mendes? Quanto que o Flamengo teria que pagar para tirar o Thiago Mendes do Lyon no meio desse ano? Thiago, a tática do Flamengo, a gente teve alguns acessos que ninguém informou. O Flamengo vai tentar fazer com o Thiago Mendes o que o Flamengo fez com o Thiago Maia.
E engraçado também, o Thiago Maia, do Lille. O Flamengo parcelou a compra do Thiago Maia, acho que 50% dos direitos do Thiago Maia, se eu não estou equivocado agora. Mas o Flamengo parcelou a compra do Thiago. Tinha conseguido um empréstimo e depois fez a aquisição de forma parcelada junto ao Lille, também da França. O Flamengo vai tentar negociar essa situação da negociação da compra do Thiago Mendes junto ao Lyon. O Thiago Mendes, que ele é jogador do Paulo Pitombeira, se eu não me engano, né? É o empresário do Thiago Mendes, tem um percentual pelo atleta, o atleta também tem um percentual, mas o Flamengo faria os direitos, a aquisição dos direitos que sobram, seria em torno de 80% a 75% também, mais ou menos isso. O Flamengo ficaria com o jogador, faria a compra parcelada junto ao Lyon, como foi os moldes do Thiago Maia ao Lille, e seria em torno de 6, o valor final, geral, bruto, giraria em torno de 6 milhões de euros. Seria a contratação, o valor equivalente ao Thiago Mendes junto ao Lyon da França. Ou seja, seria bem mais barato que o Andrés. Mais barato, muito mais barato. Lembrando que o Thiago Maia completa ou vai completar 30 anos, tá, Thiaguinho? Depois vou pedir para o nosso diretor dar uma olhadinha se ele completou 30 ou se ele vai fazer 30. Né? Mas o Thiago Mendes tem essa faixa etária, ele é mais experiente que o Andrés Pereira, mas é até uma função um pouco diferente, mas é uma função que o próprio Paulo Souza gosta. Quando o Marcos Braz e o Bruno Spindler foram para a Europa nessa última viagem, o nome do Thiago Mendes teve o aval do Paulo Souza, né? Tanto ele como você também conseguiu trazer a informação de primeira mão do André Girotto, né? Só que o nome do Thiago Mendes está acima do Girotto, né? Embora o Girotto também está bem no Nantes, né? Então é isso. O Thiago Mendes é um jogador que agrada a diretoria, já não é de hoje, agrada o nome do técnico Paulo Souza, se agrada pelo nome do Thiago Mendes, e agora fica mais viável, porque o próprio Lyon aceita negociá-lo. Então a possibilidade do Thiago Mendes pintar na Gávea no meio desse ano é muito forte. É um jogador que o Flamengo quer contratar, já não é de hoje, e o próprio técnico Paulo Souza, até então, hoje ainda, treinador do Flamengo, se interessa também pelo jogador.